Eu começo, ministro, com um tema um pouquinho polêmico, que é com relação às armas de fogo. Em 1980, o Brasil tinha um pouco mais de 8 mil homicídios e metade da nossa população. Ou seja, nos dias atuais era para termos então cerca de 16 mil homicídios. Mas o Brasil experimentou um boom dessa taxa e graças a Deus agora, com o senhor à frente do Ministério da Justiça, nós vimos no ano passado a redução de cerca de 22% no número de homicídios. O senhor enxerga alguma relação nessa flexibilização do acesso às armas de fogo implementada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 com essa redução na taxa de homicídios? Tá, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, né? Sempre à disposição para esclarecer e conversar. É muito difícil dizer as causas que levam ao incremento da violência, assim como as causas que levam à diminuição. Esse ano houve uma queda abrupta de percentuais. Acho que tem o mérito tanto do governo dos estados e alguns governos municipais que cuidam da segurança pública, mas igualmente do governo federal, né? Foi uma queda muito significativa e o que a gente pode identificar são várias ações que foram tomadas no governo do presidente Jair Bolsonaro, também pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, principalmente, para reduzir esses indicadores. É muito difícil dizer que a proibição ou flexibilização do porte da arma de fogo leva ao incremento dessas taxas. Esse ano, por exemplo, houve a flexibilização, mas concomitantemente houve a queda. O que significa que a flexibilização provavelmente não levou ao incremento, mas também não se pode dizer que levou a uma diminuição. A mesma coisa no ano passado. Eu acho principalmente, a minha percepção é que durante muito tempo houve um descuido em relação à segurança pública, né, em governos anteriores, e muita identificação do problema como uma questão social, da violência como uma questão social. Claro, tem que investir no social, claro, tem que cuidar do social, mas um dos fatores que acabam levando ao aumento da violência é a impunidade. E se descuidou dessa parte, eu acho que esse talvez tenha sido o principal fator. O senhor acredita que quando o Congresso, o Legislativo, ele dá passos nessas medidas que eu sempre critico, eu falo dito direitos humanos, por exemplo, as medidas cautelares diversas da prisão, tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, progressão de regime após um sexto de cumprimento, enfim, você acha que essas medidas elas vão de encontro a essa impunidade? O senhor acredita que o criminoso ele fica mais confortável quando o Congresso legisla nesse sentido? Acho que existe uma situação assim, às vezes algumas medidas prejudicam o combate à criminalidade. Por exemplo, a questão mesmo do sexto, poder cumprir um sexto da pena e já obter um benefício. É muito pouco, né? Isso é uma avaliação geral, isso veio lá desde 84, né? Em certa medida ainda permanece, embora houve algum endurecimento aí na lei anticrime recentemente aprovada. Parabéns, esse aí foi... Parabéns para o governo, né? Acho que foi uma conquista do governo, do Congresso também. Algumas coisas não foram ali votadas, aprovadas, mas o resultado final, o saldo final, acho que ainda é positivo. Mas veja, além disso, tem um simbolismo. Quando se aprova uma medida assim que relaxa demais, manda um recado errado para a criminalidade. Ao contrário, quando se faz algum endurecimento, não só na legislação, mas também como política pública, eu acho que manda um recado importante para a criminalidade. A questão, por exemplo, que foi feito no início do governo do presidente, da transferência das lideranças da organização criminosa, a principal organização criminosa do país, para os presídios federais, isso tem um aspecto simbólico muito relevante, além do valor da medida em si. Inclusive a gente teve a oportunidade de perceber que uma reclamação da criminalidade foi o fim dos diálogos cabulosos. Sinal aqui que corrobora o que eu falei no início, né, que o ministro representa aqui medidas de coragem, de pulso firme, que é exatamente o que a população clama para combater não só a criminalidade, mas também o incremento, né, da punição, acabar com a impunidade no país. Ministro, o senhor tem algum projeto em mente para enviar para o Congresso Nacional, por exemplo, uma redução da maioridade penal que está parada lá no Senado? Tem alguma bandeira da segurança pública que o senhor pretende enviar ao Congresso esse ano? Nós tivemos o carro-chefe ano passado, que era o projeto de lei anticrime, foi aprovado, aquilo acabou atraindo nossa atenção e foco todo ano passado. Esse ano nós queremos encaminhar projetos mais pontuais. Estamos discutindo com vários parlamentares, com a bancada de segurança pública, para tentar também encontrar uma convergência, né, de projetos.
Entre eles, algumas coisas até simples. A gente quer deixar na Constituição expresso a Força Nacional de Segurança Pública, para dar mais segurança para a gente poder, eventualmente, trabalhar numa modelagem legislativa dessa Força Nacional de Segurança. O modelo atual é interessante, mas acho que cabe aí alguns aprimoramentos. A questão da maioridade penal, existe uma proposta de emenda no Senado, realmente está parado. Eu, em princípio, sou simpático na redução da maioridade para 16 para crimes gravíssimos. É o que está previsto lá no Senado, né? Foi emendado na Câmara, está parado no Senado. Está aí uma boa oportunidade para a gente retomar essa bandeira, que é mais uma, né, que a população pede muito nas ruas para nós parlamentares. E ontem, ministro, eu abri para perguntas na internet. E uma delas foi da juíza Ludmila Lins Grilo. E ela perguntou no sentido de como é que ficou a questão da audiência de custódia. E você tem a previsão, como é que ficou a audiência de custódia no pacote de crime, né? Essa pergunta minha. E ela clama ali por algumas mudanças, visto que nem sempre consegue-se o poder. Por exemplo, os presídios têm pessoas suficientes para fazer a escolta do presidiário, até a presença de juiz, enfim. Como é que ficou a audiência de custódia no pacote anticrime? Esse é um ponto bem interessante. Quando a gente formulou o pacote anticrime, a gente ouviu diversos setores de segurança pública, dos estados, e uma das grandes reclamações são as escoltas, né? O gasto enorme de financeiro com as escoltas e até o risco dos policiais, né? O risco da população. E uma das propostas que nós tínhamos era aumentar a utilização de videoconferência, inclusive para audiência de custódia. Então, estabelecer que a videoconferência passaria a ser uma regra e não uma exceção. E eu achei que isso seria aprovado com muita tranquilidade, para falar muito bem a verdade. Mas não foi aprovado. Foi inserido algumas coisas relativas à audiência de custódia, uma em particular era bem preocupante, mas o ministro Luiz Fux suspendeu, em boa hora, que previa que se não fizesse audiência de custódia em 24 horas, o preso ia ser automaticamente solto, né? Aí uma situação assim, às vezes, por questões operacionais, não se consegue fazer realmente. Vamos pensar lá na região norte, que às vezes tem do local da prisão até o local do próximo juiz, são centenas de quilômetros, às vezes com deslocamento via barco. E como é que fica? Vamos supor que fosse um criminoso preso em flagrante por um crime cruel, né? Sei lá, estupro de criança, por exemplo. Vai soltar em 24 horas, porque não fez audiência de custódia? Mas o ministro Luiz Fux, agora recentemente, suspendeu, a pedido de uma ação de direito de constitucionalidade do CONAMP, suspendeu essa norma, né? Eu acho que, claro que a gente respeita muito o Congresso, mas não foi das melhores propostas ali aprovadas. Mas isso não estava na proposta original do governo. Isso é complicado. Eu lembro que nas 10 medidas de combate à corrupção, o projeto ele entrou na Câmara como uma demanda popular para combater a corrupção, para combater a impunidade, e depois de alterações feitas no Congresso Nacional, estava saindo como um projeto para controlar, principalmente, juízes, promotores e a Polícia Federal. Graças a Deus, uma medida do ministro Luiz Fux também, do STF, essa proposta foi barrada. Mas voltando aqui um pouquinho nessa questão, o senhor acredita que no meio jurídico existam pessoas que lutem pela abolição do direito penal? Isso existe mesmo dentro do meio jurídico? Pessoas que tentem colocar adiante medidas que vão assim ao encontro do desencarceramento por acreditarem que esse sistema prisional ele não devesse mais existir? Tem toda uma discussão sobre isso. Por exemplo, muitas vezes falam no Brasil que existe um encarceramento excessivo. Isso é um pouco questionável. Em números absolutos, a população carcerária do Brasil é elevada realmente, mas nós somos um dos países mais populosos do mundo e também, lamentavelmente, um dos mais violentos. Agora, se nós formos considerar a taxa relativa de encarceramento por 100 mil habitantes, o Brasil não fica numa posição ruim. Existe um ranking de 2016, então, é o de que eu conheço. Se não me engano, né? Exatamente, uma lista de acho que 90 e tantos países, o Brasil fica lá entre 25º a 30º lugar, então não é algo assim extraordinário. E se nós formos pensar nas nossas taxas, nossos indicadores criminais, que caíram, ótimo, né? Perfeito, mas ainda são elevados, realmente eu não acho que há um encarceramento excessivo. Quem conhece da prática o judiciário, vê hoje em dia que é muito difícil o juiz manter uma prisão cautelar, porque existe toda uma pressão para que não seja
enviado a pessoa para prisão, existe um discurso nesse sentido. Então é muito raro, salvo criminosos muito violentos ou criminosos multireincidentes, a manutenção de prisões cautelares. Então eu sinceramente não vejo isso como um grande problema, não. Claro, nós temos que tratar da superlotação dos presídios, mas não se pode resolver isso abrindo a porta das cadeias, né? Porque daí quem fica vulnerável é a população que está fora. Com certeza. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, né, recentemente teve uma polêmica com o documentário Democracia em Vertigem, que foi inclusive indicado para o Oscar, em que pese no início do documentário ser ressaltado que se trata de uma visão particular dos produtores, eu acho que aquilo ali beira a ficção. O senhor assistiu esse documentário? O senhor tem uma opinião formada sobre esse assunto? Porque assim, tem que tomar uma aspirina para conseguir ver aquilo dali. Mas muitas das vezes, quem está no exterior, o estrangeiro, que não conheceu a realidade do Brasil, não viu o movimento do impeachment, né, a Lava Jato colocando peixes grandes, às vezes até políticos, dentro da cadeia, ele pode até pensar que aquilo dali é a expressão da realidade. O senhor tem uma opinião formada sobre o documentário? Eu não tinha assistido, né? Quando houve essa indicação ao Oscar, eu fui lá ver, né? Sim, não mata ninguém. O que eu acho, realmente, a diretora no começo ela é bastante honesta, apontar, olha, eu sou, não sei se é filiada, ou sou muito simpática ao Partido dos Trabalhadores, Lula é meu herói, então assim, fica muito claro que ela tem uma perspectiva onde ela faz o documentário. Agora, para um documentário, eu acho que daí presta realmente um desserviço aos fatos, porque é uma visão muito deturpada daqueles acontecimentos. O impeachment e a própria Lava Jato tiveram um maciço apoio da população brasileira, inclusive as maiores demonstrações de massa, de rua, desde as diretas já, né, as pessoas contra, vamos dizer, contra o governo da presidente, contra um sistema de corrupção, né, muito forte. Isso fica muito escondido no filme e passa, a meu ver, para as pessoas de fora uma visão errada sobre o Brasil. Mas, como eu disse, pelo menos tem aquele começo que deixa claro onde que a cineasta se posiciona. Faltava só colocar uma vírgulazinha a mais ali para estender o comentário dizendo da proximidade dela e de seus familiares com relação a Andrade Gutierrez, que inclusive foi uma das maiores beneficiadas dos empréstimos do BNDES ao exterior. Então a gente está de olho porque realmente essa isenção nem sempre existe, né? Eu acho assim também, se permitir agregar um dado aqui, são fatos que não tem uma concatenação. A Lava Jato, totalmente com a questão do impeachment e a eleição do presidente Jair Bolsonaro, são movimentos que foram distintos. Claro que existe um contexto no qual o presidente foi eleito, mas assim, o impeachment não tem nada a ver com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. São coisas dissociadas. Isso me lembra até um fato curioso, que antes da eleição de 2018, tem o vídeo do presidente Jair Bolsonaro quando ele encontra com o senhor no aeroporto. Ele faz a continência, o senhor o cumprimenta e depois já segue ali o seu caminho normal no aeroporto. E eu achei engraçado porque naquela época, obviamente como eu estava do lado do meu pai, acompanhando todo o trabalho dele, muitas pessoas fazendo chacota. Olha, o Bolsonaro é tão inexpressivo que o Moro não está nem aí para ele. Só que essa narrativa ela mudou quando o presidente fez o convite para o senhor vir para o Ministério da Justiça, né? Aí começaram a tentar criar um enredo de que não, era tudo macumunado, veja, ele fez a Lava Jato para tentar um cargo no governo. Para deixar claro, ministro, existia alguma conversação entre o Jair Bolsonaro e o senhor nos tempos de Lava Jato, antes de 2018? Não, nunca houve. Aquele episódio do aeroporto, na verdade, aconteceu o seguinte, eu estava lá no aeroporto e estava conversando até com a atualmente senadora Maria Gabrilli, Maria Gabrilli, perdão, e já fazia algum tempo tinha um certo assédio, né, das pessoas, então toda hora o pessoal vinha lá interromper e tal, etc. Aí eu terminei de conversar com ela, saí e veio o seu pai, né? E eu não reconheci, na verdade. Então ele chegou, fez a continência e tal, cumprimentei-o, né? Mas assim, eu sinceramente não sabia. Daí saí. Aí depois eu vi que o pessoal explorou, né, na imprensa, dizendo que eu teria esnobado, coisa assim. Não é do meu feitio, né, ser mal educado com ninguém. Na época eu liguei pro seu pai, inclusive, né?
e falei com ele, olha, peço desculpas pela exploração do episódio, não foi minha intenção e tal. E ficou por isso mesmo. Mas aí revelaram que não tinha relação nenhuma. Eu fui realmente, isso já falei publicamente diversas vezes, fui sondado pelo ministro Paulo Guedes, uma semana antes do segundo turno, se aceitaria, e depois falei com o seu pai depois que ele foi eleito. Né? Eu não tive uma relação próxima antes e nem uma relação distante, fora esse encontro casual, né? Então foi... Bacana, essa aí nem eu sabia não, Paulo Guedes uma semana antes chegou a sondar o senhor? Chegou uma semana antes, Eu falei publicamente até ano passado, ele foi até Curitiba e perguntou, mas isso ficou... não foi levado ao público, nem seria apropriado, né? Porque poderia afetar, acho que poderia afetar, né? Poderia soar como um gesto para tentar afetar a eleição e não havia necessidade, seu pai estava na liderança e enfim. E para ganhar do PT não precisa de nada não, é só falar a verdade e não roubar, né? Enfim, pessoal, caminhando aqui para o final, ministro, penúltima pergunta. Quando da minha indicação para a Embaixada dos Estados Unidos, eu recebi alguns livros. Um deles foi um livro chamado Caráter e Liderança, 9 estadistas que construíram a democracia no Brasil, do Luiz Felipe Dávila. E um dos estadistas que existe lá no livro é o Joaquim Nabuco. Certo. Joaquim Nabuco foi o nosso primeiro embaixador nos Estados Unidos em 1905. Aliás, os Estados Unidos, que além de ter sido o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, também foi o primeiro país a ter uma embaixada nossa. Mas um pouco antes, ele era muito crítico da escravidão no Brasil. E às vezes o Joaquim Nabuco ele se utilizava de pseudônimos, ou seja, do anonimato, para escrever as suas opiniões nos jornais, criticando ali políticos que eram a favor da escravidão e etc. Em tempos de CPMI da fake news, ministro, o senhor acredita que é válido o anonimato para fazer essas críticas, principalmente na internet? Como é que o senhor enxerga essa questão? Bem, primeiro deixa eu dizer que também sou um grande fã do Joaquim Nabuco, né? Escreveu o Estadista no Império, que é um livro clássico sobre a história do Império, principalmente do Segundo Império Brasileiro, né? Também o abolicionismo, e é um exemplo de resiliência de parlamentar, porque veja que o movimento abolicionista, eles levaram muito tempo para conseguir abolir a escravatura, tiveram algumas vitórias parciais que em parte soavam como derrotas, que, por exemplo, a lei do ventre livre, a primeira lei áurea, que era a libertação dos escravos mais velhos. Eles queriam a abolição total, mas essas medidas eram paliativas, a revelar que assim, não se pode desistir, né? Então eu vejo, por exemplo, essa questão do movimento anticorrupção brasileiro, é natural que tenham reveses, que tenham avanços, mas o importante é a gente mirar a direção certa, né? E saber que não pode desistir diante de eventuais problemas pontuais nessa trajetória. A questão do anonimato lá na CPI, do fake news, olha, puxa, eu tenho uma opinião sobre a CPI de fake news, mas eu vou me reservar o direito de não falar. O que nós temos hoje é uma rede social que as pessoas se expressam, né, muito, às vezes há exageros, né, normalmente não gosto desses exageros, mas assim, é uma liberdade de expressão que tem que ser preservada, né? É um espaço de comunicação, é um espaço de debate, é uma forma das pessoas se aproximarem. Eu acho que as pessoas têm que ter um certo autocontrole nesse meio, mas enfim, eu não vejo isso como sendo um grande problema atual. Acho que é um certo exagero em relação a isso. Não existe um problema em as pessoas se comunicarem e se expressarem. O Código Civil brasileiro, inclusive no início dele, ele tem eu não lembro agora de cabeça qual artigo exatamente, mas ele resguarda o anonimato desde que não seja cometido nenhum ilícito. E normalmente na internet, quando é cometido algum ilícito, normalmente é crime contra a honra. Então já existe todo um aparato legal e legislativo para você conseguir reaver, né, uma indenização e etc. O que me causa só espanto é que quem mais reclama dessa questão na internet são exatamente pessoas públicas. Então é o seguinte, se você não quiser ter exposta, né, a sua vida, ser criticado, etc., é só sair da vida pública. Ministro, para encerrar aqui esse nosso bate-papo, gostaria de presentear o senhor com esse livro,
que eu sou fã dos autores, que são os promotores do Rio Grande do Sul, Diego Pesce e Leonardo Jardim, Bandidolatria e Democídio. Obrigado. Um livro aí que tem a opinião do Benê Barbosa, até o próprio Olavo de Carvalho também cita bem positivamente, de maneira bem positiva, o livro. E nele ele trata inclusive num dos capítulos da questão da Operação Mãos Limpas, ocorrida na Itália nos anos 90. E após a operação, um movimento chamado Magistratura Democrática, liderada pelo jurista Luigi Ferraioli, ele veio na contramão daquele momento em que a sociedade clamava por punição, ou seja, ele veio colocando medidas desencarceradoras dentro do ordenamento jurídico italiano. O senhor acredita que no Brasil existe espaço para esse tipo de movimento após a Lava Jato? Eu acho que um dos problemas dos nossos índices muito elevados de criminalidade, e isso vale tanto para crime de colarinho branco, mas para crimes também violentos e própria criminalidade organizada, é a impunidade. Então eu sempre fui um defensor da redução da impunidade. Até porque existe, claro, a questão dos direitos humanos que é importante, do devido processo, isso é relevante, mas, por exemplo, esses elevados índices de assassinatos no Brasil, nada mais lesivo aos direitos humanos que um assassinato de uma pessoa. Então, quando se há uma diminuição desses índices, isso é algo muito positivo. E vamos colocar aqui quem é mais exposto a essa violência urbana no Brasil, inclusive, são as pessoas dos grupos mais vulneráveis. Quem, por exemplo, sofre com locais dominados por criminosos, traficantes ou coisa parecida, normalmente é a população mais vulnerável. Não é o Leblon lá no Rio de Janeiro, mas sim lá as comunidades muitas vezes desamparadas. Então é importante combater a criminalidade, é importante reduzir a impunidade, claro, sempre no âmbito da lei, mas é engraçado que muitos desses movimentos que surgem na esteira de uma ação do Estado, principalmente contra o criminoso de colarinho branco. Aí que vem esse tipo de preocupação e tal. Acho que é o contrário. Acho que no Brasil nós estamos bem, talvez, espero que estejamos no caminho certo, não é? de reduzir essa impunidade de todo esse tipo de criminalidade. Temos que ficar atentos. Não acho que exista um espaço e nem seja conveniente uma discussão nesse sentido agora de diminuição das punições desses crimes graves. E crime grave eu identifico tanto criminalidade violenta, crime organizado e crime de corrupção ou de colarinho branco. Todos são um problema. Ministro, muitíssimo obrigado pelo tempo do senhor. Que é isso. Pode contar com esse soldado aqui dentro do Congresso para a gente colocar diante essas pautas que, se Deus quiser, vão caminhar ainda mais, não só para reduzir essa chamada criminalidade violenta, como também os crimes do colarinho branco, que a gente sabe que quando algum político desvia dinheiro, por exemplo, da saúde, ele causa um mal, às vezes, até maior do que esses assassinos. Muito obrigado, ministro. Tá, vou contar mesmo. Obrigado. Sim, senhor. Tá bom.